Olá, amigos do Jornal Taperá, bom dia. Olá, você que está nos acompanhando aqui, seja no site do jornal, no YouTube ou também no Facebook. Hoje eu estou aqui na redação do Jornal Taperá com uma das pessoas mais queridas dessa cidade, Dr. Cláudio Terazaka, um profissional da medicina, pediatra e, antes de tudo, um ser humano da mais alta qualidade, um ser humano que tem um coração maior do que ele, um ser humano que nos ensina que é possível ser um cidadão muito além daquilo que a gente acha que é. Dr. Cláudio Terazaka, ele vai estar falando com a gente um pouquinho sobre a questão da saúde, o impacto que a água causa no organismo humano quando essa água não é tratada, quando essa água tem algum tipo de problema. Como você pode ter visto aí nas redes sociais aqui da cidade de Salto na última semana, foi divulgado um estudo pela ONG Repórter Brasil relativo aos anos de 2018 a 2020 sobre a questão da água. Ao contrário de outras divulgações falando do chumbo, da qualidade da água in natura, que é a água que Salto capta lá no Ribeirão Piraí e lá no Ribeirão Buru, esse estudo se refere à água que chega na torneira do cidadão saltense, foi feito de 2018 a 2020. Dr. Terazaka, antes da gente entrar propriamente nas questões, eu só queria que o senhor se apresentasse para nós. É raro algum dos 120 mil moradores de Salto não conhecerem o senhor, mas quem é o Cláudio Terazaka? Bom, primeiramente, muito obrigado pelo convite. É um prazer muito grande participar em mais um evento, né, do Jornal Taperá e agora a TV Taperá. E eu sou pediatra, vim em Salto, cheguei em Salto em 1977, 1º de janeiro de 77. Eu nasci em 14 de dezembro de 77. O que trouxe o senhor para Salto? E, na verdade, disseram lá em Sorocaba, porque eu me formei em Sorocaba, disseram que em Salto estava precisando de médico, né? Então, eu vim, logicamente, dar o meu primeiro plantão aqui em Salto, em 1º de janeiro de 77. Gostei da cidade e estamos aí. E como diz o velho ditado saltense, quem bebe a água do Piraí fica por aqui. Eu acho que logo no primeiro dia eu tomei água do Piraí e fiquei por aqui. Então são mais de quase 44 anos que nós estamos aqui em Salto e gostei, fiquei aqui, continuo aqui e realmente a nossa intenção é fazer tudo para o nosso município, aquilo que nós possamos colaborar na área da saúde e em todos os outros segmentos que nós atuamos, né? Aqui o senhor casou, aqui o senhor tem família, tem quantos netos? Eu tenho 4 netos, né? Eu tenho 3 meninos e uma menina, né? E então é um prazer muito grande e são sempre os meus professores, né? Os netos são sempre os professores, porque são através da repercussão deles para mim que a gente sempre tenta espelhar para os nossos pacientes, nos nossos pequenos pacientes, e entender um pouquinho a aflição dos pais, né? A aflição dos avós, quando os avós querem entrar no consultório para fazer companhia junto com a filha, para ouvir o que o médico fala, né? E eu também sou muito adepto a isso aí, porque é muito comum, por exemplo, né, em alguns serviços públicos não deixarem entrar mais gente, né, em consultas pediátricas. Eu, particularmente, nunca proibi, pelo contrário, incentivo. Por quê? Porque muitas vezes a mãe entra com a criança no consultório e, quando sai da consulta, o pai fala: você perguntou isso? O que o médico falou? Mas você não falou isso? Mas o médico... Entendeu? Então, quanto mais pessoas envolvidas dentro de um consultório pediátrico, todos ganham. Doutor, o que foi mais emocionante? Começar a trabalhar na cidade de Salto, lá em 1977, ou ter recebido o título de cidadão saltense? Olha, eu acho que aqui na nossa cidade de Salto, eu realizei todos os meus sonhos, né? Quer dizer, eu estou morando aqui, radicalizei, casei, estou com a minha família, recebi o título de cidadão, continuo exercendo a profissão e também participando de muitas atividades. E plantei já uma árvore, né?
E falaram, ó, só falta escrever um livro. Ó, escrever um livro eu não escrevi, mas participei de alguns textos técnicos, né? Da área médica. Então, eu estou tranquilo. Realmente, tudo que alguém gostaria de se realizar na vida, eu posso dizer a todos que em Salto foi o meu grande terreno acolhedor para a gente chegar, né, agora e a gente poder dizer, puxa vida, né, tem muita coisa que a gente pode fazer ainda para essa cidade, né? Doutor, uma pergunta, a medicina basicamente ela é contato humano, ela é relacionamento entre as pessoas. Mas uma pergunta de matemática, quantas pessoas, quantas crianças já passaram pelo exercício da tua profissão? Quantos saltenses foram seus pacientes? Você sabe que, em termos assim de estatística, eu gosto muito de estatística, mas é o tal negócio, né? Em casa de ferreiro, espeto de pau. Mas você sabe que eu nunca tentei para esse detalhe de quantos pacientes, mas eu digo que, olha, muitos e muitos e muitos pacientes, né? Esse é um grande prazer, por quê? Porque a gente vê hoje profissionais, renomados profissionais, não só daqui de Salto, como também hoje moradores em outros municípios, em outros estados, são profissionais, são trabalhadores renomados e a felicidade de terem passado, né, pelos nossos cuidados. Então é muito gostoso a gente encontrar pessoas que hoje estão barbados, né? Quando a gente ainda consultava eles usando fralda e falou, olha, o senhor cuidou de mim. Ou então traz a filha e fala assim, olha, o doutor Cláudio cuidou do papai ou da mamãe. Quer dizer, a gente nem lembra, né? E outro dia eu estava no hospital, então uma senhora falou, a avó entrou com a filha e com a neta, né? Consultei e tal, aí essa avó falou, tá vendo essa mãe, doutor? O senhor carregou no colo. Eu tenho até a sua fotografia dela no teu colo. Quer dizer, e hoje está cuidando da filha dela. Então, são momentos, né, que só... Agora, deixa eu puxar a brasa para a nossa especialidade. Só o pediatra tem essa felicidade, né, de compartilhar junto com os familiares essa satisfação de ter feito parte, né, responsável do desenvolvimento. Por quê? Porque a partir do momento que você, né, tem o cuidado de uma criança, a sua responsabilidade aumenta. É uma coisa que eu sempre digo, o pediatra não é só para deixar aquela criança bonitinha que a família quer, que fica gordinha, isso, aquilo, não, não. O objetivo da pediatria é tornar essas crianças adultos saudáveis. Adultos saudáveis na acepção geral, né? A saúde mental, a saúde física, enfim, que torne um cidadão que possa contribuir na sua família, no seu município, no seu estado, enfim, para realmente ser o fomento necessário que uma família sempre desejou para o seu filho. Então, a satisfação do pediatra é ímpar. Então, nós que exercemos a pediatria, né, a exemplo de milhares de pediatras, então, realmente é uma satisfação muito grande. Eu digo que é um privilégio a gente ser pediatra e ter essa satisfação de encontrar 30 anos depois, 40 anos depois, né, pais, mães que a gente teve oportunidade de ter cuidado. Então, é uma satisfação incomensurável. Realmente, isso aí dá muita satisfação e dá ânimo para a gente continuar trabalhando. Doutor, semana passada foi divulgado esse estudo referente à qualidade da água que chega para os saltenses. O estudo se refere ao período de 2018 a 2020, onde foi constatado que a água que o saltense recolhe, usa lá, que sai da torneira da sua casa, ela tem um chumbo e outras duas substâncias oriundas do processo de tratamento. O chumbo vem ao longo da cadeia de coleta, tratamento, distribuição de água, e essas duas substâncias são geradas no processo de tratamento de água. Além disso,
Aí 2021, 2022, muitos saltenses têm reclamado da água que chega com coloração, com mau cheiro, com uma cor meio barrenta na sua casa. A minha pergunta é, doutor, a qualidade da água preocupa o senhor enquanto médico e pediatra? Olha, a qualidade da água, não é o fator mais importante para o nosso organismo. Então, a preocupação, não é, com esse elemento químico para o nosso organismo, ele é fundamental. Ele é fundamental. E aí é o que eu sempre digo, né? A coisa mais importante da nossa vida, é a água. Por quê? Da mesma forma que a água nos salva, a água também nos mata. Sim. Vou extrapolar. Você pode faltar arroz, feijão, mas não pode faltar água. Sim. Agora, as enchentes causam toda essa catástrofe, dizimando vidas. Então, o que eu sempre digo, a água é a coisa mais importante, o elemento mais importante da nossa vida. Basta ver a composição do nosso corpo. A composição do nosso corpo, né? Grande parte do percentual é água. Sim. Então, a água está presente em tudo que a gente pense. Então, por isso que é o elemento mais importante para o nosso organismo e, logicamente, a qualidade é fundamental para o bom funcionamento do nosso organismo. Tá? Veja bem, existe coisa mais perfeita que o nosso organismo? Não existe. Não existe. Olha, se alguém me der um exemplo de coisa mais perfeita que o nosso organismo, né, me fale que eu quero aprender. Porque tudo que você coloca de ruim no seu organismo, o seu organismo consegue fazer com que o seu organismo sofra o menos possível. Tá? Então, é a mesma coisa. Vamos fazer uma analogia muito grosseira. Você vai no posto de gasolina e você compra lá um combustível que seja de qualidade suspeita, como a gente via há alguns anos, né, reportagem dizendo que alguns postos tinham combustível adulterado. Aí você pega um combustível de qualidade, né, de marca, aí você vê o desempenho do seu veículo, né? Muitos mecânicos falam, olha, esse defeito que fez o seu carro parar foi decorrente do combustível que você usou. Agora, imaginem você fornecer água para o seu organismo, que é a máquina mais perfeita, você dá uma qualidade de água que não seja de boa qualidade. Com certeza, o teu organismo vai fazer de tudo para que a qualidade da água, que seja a pior qualidade da água, faça menos mal para o funcionamento do seu organismo, tá? Veja o que o seu organismo consegue fazer, não é? Quando qualquer coisa que você ingira não provoque distúrbios maiores. E no caso da água, né, é a coisa mais importante. E o pessoal, né, sempre fala, não, precisa tomar 2 litros de água por dia. Precisa, quer dizer, todo mundo sabe que a água é importante. Então, o alimento mais importante, que é a água, tem que ser de boa qualidade. Doutor, o que o avô e o pai e o marido, Cláudio Terazaka, que cuidados você toma lá na tua casa
em relação à água que o senhor recebe na torneira da sua casa e que vale como dica para qualquer outro cidadão? Bom, uma coisa que eu posso dizer, né? Nós que compartilhamos todos esses anos aqui no município, né? Inclusive, permita, Nelson, quer dizer, nós exercemos a vereança durante 3 legislaturas e a gente acompanhou problemas da água do nosso município, né? Isso focando o nosso município de Salto, correto? Muito bem. Antigamente, né, nos anos 90, ou antes disso, inclusive, a água aqui em Salto era muito barata. Tanto é que existia um jargão que dizia o seguinte: eu não vou consertar aquele vazamento, porque consertar aquele vazamento custa mais caro que a água que eu desperdiço. Veja como que era a coisa. A água era um produto barato nos anos 80, 90, né? Sim. Agora mudou tudo. Muito bem. Agora, o que eu tenho que dizer, independente de qualquer coisa, eu acho que o nosso município, né, em termos assim de água, é um município privilegiado, tá? Eu acho que a água do Ribeirão Piraí, que é o nosso maior manancial, né, tem por si só, né, uma qualidade boa, tá? Agora, lógico que a industrialização, é lógico que o aumento da população ao longo do Ribeirão Piraí, né, o desenvolvimento populacional, industrial, tudo isso aí coloca em risco a qualidade da nossa água. Mas eu posso dizer que a qualidade da água de Salto é uma qualidade boa. Nós tivemos, né, nesses últimos aí, 1 ano, 2 anos, problema muito sério com a água, tá? E isso aí realmente é uma questão séria, tá? Mas eu em casa, tá? Eu tomo água do Ribeirão Piraí ou de qualquer outro manancial, eu tomo. Então eu tenho um filtro, Sim. tá? A água vem da rua, entra no meu filtro, e aí tem vários tipos de filtros, né? E, além disso, eu tenho a água que eu compro da água mineral. Sim. Mas acontece o seguinte, no geral, nós usamos a água filtrada. Doutor, infelizmente, a gente tem... o senhor, eu esqueci de falar no começo, o senhor lembrou aí que o senhor foi vereador, foi candidato a deputado, foi candidato a prefeito na cidade de Salto aí nos anos 90. E o senhor, como cidadão, como ex-presidente do Rotary, como um cidadão muito ativo, o senhor o senhor sabe que nós temos ali no Jardim Marília uma ocupação com cerca de 100 famílias, que começou lá por volta de 2016, na gestão do ex-prefeito Juvenil Cirelli, persistiu ao longo do governo Geraldo Garcia e continua. São cerca de 100 famílias que vivem lá nessa ocupação. Nós temos alguns outros barracos lá na região do Jardim João Jabur. Essas pessoas, infelizmente, não têm acesso a um saneamento básico de qualidade. A coleta do esgoto, o afastamento do esgoto da tua casa, a coleta correta e devida do lixo que é produzido em qualquer casa, e acesso a uma água constante e de qualidade igual à água oferecida pelo SAI de Salto. A minha pergunta é o seguinte, doutor: onde falta saneamento básico, o risco para a saúde da criança é maior? Sem dúvida nenhuma, sem dúvida nenhuma. E aí, Nelson, é uma cadeia de problemas e cadeias de soluções que os responsáveis têm que agir. Por quê? Porque, no fundo,
a conta final vai para a saúde. Por quê? A partir do momento que você não vê uma água de qualidade, a partir do momento que você não vê um saneamento básico, né? Saneamento básico, né? Que seja compatível, o que vai acontecer? Crianças mais doentes, no geral. Crianças mais doentes significa o quê? Adultos mais propensos à doença. Tudo isso aí repercute no custo da saúde da população. Então, o que nós temos que fazer? Por isso que eu digo que é uma cadeia, é uma coisa bem complexa, mas a partir do momento que você começa a agir nesse saneamento básico, você tem que ter ações que façam com que essa população seja beneficiada com o mínimo necessário para o saneamento, né? Evita verminose, né? Hoje em dia, o pessoal está muito preocupado, né, com outras doenças. Lógico, doenças sempre existiram, sempre existirão e vão existir e vão descobrir. Mas nós esquecemos coisas banais. Verminose, né? Quanta criança, quanto adulto, quantas madames, né? Quantos empresários bem-sucedidos, de vez em quando não tem uma cólica e vai culpar o quê? Vai culpar aquilo que ele comeu, alguma coisinha e tal, tá? Mas esquece o quê? Que todos nós somos passíveis de ter verminose, tá? Todos nós. E a verminose, ela causa uma série de problemas. Por exemplo, você que tem dor de cabeça, né? Você acha que é enxaqueca e esquece das coisas simples. Criança que tem dor de cabeça, sempre dor de barriga, né? Aí o pessoal, né, como a globalização, né, das redes, tudo está totalmente aberta, então o pessoal fica falando, eu acho que é sinusite, eu acho que é enxaqueca, eu acho que é a vista cansada, é muito comum isso aí, né? Vai ver, esquece o seguinte, né? Tomando água maltratada, sem saneamento básico, é um terreno propício para que o ovinho do verme comece a desenvolver. Porque se o pessoal for ver mesmo, é só ter uma ideia como é que funciona. Quando você pega aquela sementinha de verdura ou de legumes, aquela coisinha pequenininha que parece sujeira, entra num terreno fértil, veja que maravilha de cenoura, de beterraba, de alface, de acelga que se cria. Uma maravilha. Verme é a mesma coisa. É uma maravilha. Você pega uma sujeirinha, entra no seu organismo e ele vai se instalar onde? Ele consegue atravessar o estômago, que tem uma acidez muito grande, que é para fazer... É tipo cloro, tá bom? Porque é o ácido clorídrico. Mas ele consegue ultrapassar, ele vai para o intestino. E o intestino é esse terreno propício. Fértil. Fértil, muito fértil. E aí, aquela sujeirinha que é a semente, que é o ovinho do verme, que é uma sujeirinha, né? Ele dá essa maravilha de vermes, né? De 20 centímetros de comprimento, entendeu? E vai criando, logicamente, vai dando crias, né? Então, tudo isso aí a gente consegue evitar problemas de saúde através de um saneamento. E, doutor, investir em saneamento, você está falando aí, quando eu cuido do local onde o cidadão vive, eu economizo em saúde. Existem estudos que apontam cada X real investido
em saneamento eu economizo X em saúde? Não, eu particularmente não aprofundei nesse aspecto de detalhes, mas com certeza eu acredito que tenha sim, tenha sim, tá? Por quê? Você monta como se fosse um centro de custo em cada setor, entendeu? E aí no final você faz a conta, né? E pode acontecer isso. Agora, no geral, numa visão macro, então isso aí é bem evidente. É igual no custo, entendeu? Quanto mais eu invisto em educação, mais eu economizo Certo. em segurança. E você falou em educação, aí deixa eu aproveitar Sim. o gancho. É o seguinte, local que não tem saneamento básico, que é o ponto que a gente está focando, tá? Local que não tem saneamento básico, tem criança que está na escola. Agora, uma coisa, Nelson, que eu acredito muito, é na força da educação na escola, dos professores. Sim, sem dúvida. Por quê? Porque a partir do momento que o professor ou a professora orienta os alunos, dá aula para os alunos, mostra para os alunos o que significa lavar a mão após o uso do banheiro, a importância de uma água filtrada, para o papai encontrar uma forma de comprar um filtro, a importância de se lavar uma caixa d'água com uma certa frequência, né? O perigo de um esgoto a céu aberto. Quer dizer, a partir do momento que os professores orientam os alunos, esses alunos dentro de casa vão falar para os seus pais o que é que tem que fazer. É a mesma coisa quando a professora ensina para o aluno o seguinte: não pode jogar o papel da bala, né, fora do lixo. Sim. A partir do momento que o pai está chupando uma bala, abre o vidro e joga o papelzinho, o teu filho vai chamar: papai, isso não é cidadania, a professora falou que não pode, isso não pode. Quer dizer, eu acredito muito na força da escola. É por isso que eu disse no início, é uma cadeia de ações. É escola educando os filhos puxando a orelha nossa, dos pais, tá? Porque a partir do momento que o filho leva para os pais esse alerta, o pai vai respeitar, porque ele está vendo o seguinte: opa, eu não posso dar mau exemplo para o filho. Eu não posso dizer para o meu filho: ah, não, isso é bobagem, de jeito nenhum. Sim, porque eu sei que não é bobagem. Então, é o filho que está educando o pai, aí sim, o pai vai atender. Quer dizer, e a gente vê coisas absurdas, coisa assim do dia a dia, né? Final de semana mesmo, um carro, é o fim do mundo. Pega a latinha de Coca-Cola, olha, em vez de deixar no carro, joga fora do carro. Quer dizer, gente, veja o problema da educação. Por isso que eu digo, é uma cadeia. Sim. É uma cadeia de ações. Doutor, eu tenho mais duas questões para a nossa conversa, ainda sobre a questão da água. Saneamento básico é essencial para dar qualidade de vida para qualquer cidadão. Onde tem esgoto, coleta do lixo e água tratada, tem menos doença. Isso é óbvio e ululante em qualquer lugar do planeta. A gente sabe também que rios poluídos, como o Jundiaí, como o rio Tietê, em épocas de enchente, eles trazem toda a sujeira, toda a porcaria que a Grande São Paulo e a Grande Jundiaí ainda jogam nesses rios. Transborda o rio aqui na nossa cidade, fica o dejeto, fica principalmente a questão química. E, doutor, agora não é o médico pediatra, é o ex-vereador que eu queria saber, é o cidadão político que eu queria saber o seguinte: a luta de Salto para ver despoluído, principalmente o rio Tietê, seria coroada, teria mais chance de êxito se a gente tivesse uma voz ativa na Assembleia Legislativa e não tivesse que ficar pedindo favor e por favor para deputados da região, não tivesse
a gente seria melhor ouvido nas necessidades que a gente sofre com a poluição e o transbordamento do rio Tietê se Salto tivesse uma voz ativa na Assembleia? Ah, sem dúvida nenhuma, sem dúvida nenhuma. Isso aí, se você me permite, em questão, por exemplo, do problema do rio Tietê, né? A questão da poluição do rio Tietê, a questão do bombeamento do Pinheiro, rio Pinheiros para o Tietê, né? Essa questão, a gente, desde a década de 90, né? Na primeira gestão nossa, né? Nós já tivemos oportunidade de trabalhar a respeito disso, tá? Me lembro bem, né? Na época que nós fomos vereadores, juntamente com o saudoso Valderez, né? Professor Valderez, e também, né? Me lembro bem do prefeito Juvenil, éramos vereadores juntos. Nós trabalhávamos bastante, tá? E, naquela época, o governador era o Fleury. Antônio Fleury Filho. O Antônio Fleury Filho. E aí nós levamos toda a problemática. E naquela ocasião já estava todo esse trabalho de despoluição do rio Tietê e Pinheiros. Veja que progresso nós tivemos, muito pouco, muito pouco. Então, é lógico que cada município tem as suas peculiaridades e os seus problemas. Não tenha dúvida nenhuma que se nós estamos tendo problema em relação ao rio Jundiaí, ao rio Tietê, nós que sofremos com o problema, as pessoas que têm um interesse maior pela problemática, não tenha dúvida nenhuma que vão se envolver mais, porque estão sentindo o problema. Então, todo representante da cidade que convive com o problema, sem dúvida nenhuma, vai ter muito mais assertiva, não é? Vai ter muito mais expertise para discutir essas questões que afetam aquela região onde ele está convivendo. Então, é importantíssimo, né, ter, logicamente, municípios que tenham os seus representantes dentro da Assembleia Legislativa, né, vai ter força política, porque uma coisa é certa: se o município, se a região não tem força política, olha, nós só receberemos, né, os acessórios, o essencial não, tá? Então, é fundamental, né, a conscientização, né, da população desse detalhe importante. É só quem sofre é que sabe a realidade da situação. Então, sim, quanto maior a sua representatividade política, que é isso que vai nortear todo esse programa, toda essa política necessária para que nós possamos cada vez mais melhorar a qualidade de vida, a qualidade da água, essas lutas ambientais, porque é um tema muito, muito vasto, né? Mas não tenha dúvida nenhuma que a presença de um representante é importantíssima. Inclusive na questão habitacional. Essas 100 famílias que vivem lá no Marília, essas 20 ou 30 famílias que vivem em outras ocupações aí pela cidade de Salto, a gente tendo um deputado estadual, a gente conseguiria ser melhor ouvido pelo governo do estado, através do CDHU e de outros programas sociais. Doutor, uma última questão. Salto é uma cidade amiga da primeira infância? E o que precisa melhorar para aquele garotinho o cidadão que está nascendo hoje em Salto, no ano de 2022? O que falta melhorar para que a gente possa ter a certeza de que esse neném que está nascendo hoje, neste ano em Salto, ele vai ter uma infância, uma adolescência, uma vida adulta tranquila dentro de Salto? Nelson, veja bem, pergunta bem não, ampla, mas eu né? sei, mas uma pergunta bem colocada, foi uma pergunta bem colocada. Por quê? É aquilo que eu falei logo no início. Qual é a função nossa do pediatra? É transformar essa criança num adulto sadio. É transformar essa criança que tenha o menor índice de, por exemplo, câncer, o menor índice de diabetes na fase adulta, que tem o menor índice de doenças metabólicas, não é? Na fase adulta. Então, como é que a gente consegue isso? Tendo uma boa primeira infância,
com cuidados médicos. Mas como que é esse cuidado médico? Quando eu digo cuidado médico, não é aquele paciente que tem, quer dizer, não é a família que tem condições de pagar o seu médico particular. Não é aquela família que tem condições de pagar um bom plano de saúde. Não, nós temos que pensar na população em geral, principalmente nesses 2, 3 últimos anos, né? Quer dizer, nesses 2 últimos anos de pandemia, Covid e tal, muito desemprego, muito, sabe? Quer dizer, o nível, né, do custo de vida ficou totalmente desequilibrado, então isso repercute em toda a população, e a mais sofrida, logicamente, é a camada menos protegida. Então, a primeira infância, a partir do momento que um município propicia a todas as crianças, né, terem o seu acompanhamento médico, tá, completo, sem dúvida nenhuma, o profissional médico vai estar atento para o bom desenvolvimento. Vai verificar aquele gráfico de crescimento, de altura, de peso, vai ver como é que está, se tem algumas coisas que estão atrapalhando, enfim. O médico pediatra nas unidades básicas de saúde, não é, vai fazer com que ele transforme essa criança num elemento futuro de menor interferência na sua saúde. Então, veja, a importância do acompanhamento. E aí entra a questão fundamental do programa, que é o problema da água. Sim. Por quê? Porque a partir do momento que essa criança tem uma qualidade da água boa, com certeza, muitos problemas de diarreia, desidratação, alguns casos, esse quadro levando à septicemia, e isso aí pode levar até o óbito, tá certo? Tudo isso aí é prevenível. Vou dar um exemplo. Por exemplo, na década de 90, nós tivemos aí, 90, 2000, lá em Bauru, se não me engano, foi um caso de Bauru, aquela criança que, desde os 7 meses de idade, a criança só apresentava diarreia, né? Diarreia, e depois de uma certa idade começou a ter transtornos mentais, tá? Com 7 meses. E aí só foi descobrir depois de muito tempo que essa criança, né, havia sido contaminada, né, com o elemento chumbo. Cara. Né? Uhum. Quer dizer, morava perto daquela indústria Ajax, que fabrica baterias, né? Uhum. Tá? Levaram a amostra até para os Estados Unidos, tudo, então chegou-se à conclusão que aquela doença daquela criança de 7 meses foi através do ambiente que convivia. Ora, naquele ambiente que convivia tem água, tem alimento, e é uma coisa que eu gostaria de chamar a atenção nesse programa, que é o seguinte, por exemplo, quando você come um peixe, por exemplo, tá, de um rio poluído, o que acontece? Esse peixe está contaminado. O grande problema, Nelson, é o seguinte, se esse peixe estiver contaminado, ele vai contaminar você. Sim. Agora, o que nós não temos, né, é essa noção. Quantos peixes eu preciso comer para dar problema para mim? Mas o único grande problema que preocupa é a bioacumulação. Sim. Por quê? Tudo que você ingere de metais pesados, né, que nós estamos falando de qualidade de água, ela não sai, ela vai acumulando, por isso que a gente dá o nome de bioacumulação. Ela vai acumulando a ponto de, chega uma determinada fase da vida, a quantidade acumulada de metais pesados foi tanto que ultrapassou aquele limite que o organismo suporta. Por quê? Só para estender um pouquinho mais. Veja, o caso, por exemplo, do zinco, por exemplo. Sim. Nós usamos zinco
para problema de diarreia. Agora, se a pessoa for contaminada com zinco, vai dar uma série de problemas para o organismo. Cobre, mesma coisa. Metal pesado, faz mal para o organismo, mas ele é fundamental para o nosso organismo para fabricar determinados elementos químicos do sangue. Então, a grande questão é a seguinte, gente. O mesmo produto que nos ajuda pode nos causar problemas graves. O mesmo metal pesado que nos ajuda dentro do organismo em doses fisiológicas pode nos matar. E o segredo é saber o seguinte: qual é o ponto de equilíbrio? Então, o que os órgãos precisam fazer em relação à água? Bom, a água, estamos falando do município de Salto, mas isso vale para qualquer município que tenha estação de tratamento de água. Vale a pena mostrar para a população. Olha, nós temos no último boletim, científico, tanta concentração de chumbo, magnésio, manganês, cádmio, alumínio. Quer dizer, a partir do momento que as entidades responsáveis, os elementos responsáveis pela qualidade da água, mostrar para a população, acalma. Acabou esse negócio do disque-disque. E tem outra coisa, qualidade de água. Muitas vezes eu vi pessoas falando o seguinte: essa água está turva, mas é própria para tomar. Ela é potável. A pergunta é muito simples, Nelson? Se a água sai turva, então vamos ver se essas pessoas que falam que essa água é turva e é própria para beber, vamos ver se eles tomam isso em casa. É muito fácil falar. Agora, o que nós temos que ter é ações que façam com que a população fique tranquila. E que tenham acesso a uma água de qualidade em todos os locais. Exato. Doutor, você que está vendo essa nossa entrevista, o doutor Cláudio Terazak é um dos nossos principais colunistas, seja na internet, seja nas nossas edições impressas. Quero conhecer a rede social do Dr. Cláudio Terazak. Qual que é? Olha, é o Jornal Taperá. O senhor tem página no Facebook? Eu tenho página no Facebook, É Cláudio Terazak. Maravilha, você vai poder conhecer essa figura ímpar. Infelizmente o nosso tempo urge, a gente precisa encerrar, o papo daria para prolongar por muitas horas. Você que assistiu até aqui agora, eu só posso dizer que eu, Nelson Lisboa, sou um cara privilegiado como jornalista, como cidadão e como amigo dessa figura ímpar, que é o Dr. Cláudio Terazak, um saltense que nos enche de orgulho e que é uma lição de vida para qualquer um de nós, em termos de competência profissional enquanto pediatra, em termos de responsabilidade social enquanto cidadão, enquanto membro atuante de tudo que é possível na sociedade. É um cara que muito contribuiu, tanto é que ele me permite um cara, por sermos amigos, e excesso de informalidade do jornalista. É um cidadão que nos serve de exemplo. Dr. Cláudio Terazak, eu agradeço o carinho, o privilégio de poder beber da tua sabedoria, de poder conviver com você e sentir essa figura ímpar que o senhor é. Para a gente encerrar, doutor, o senhor acabou de dizer que Salto é uma cidade amiga da primeira infância. O senhor é um saltense feliz? Sou feliz. O senhor acha que a cidade que os seus netos, quando eles tiverem aos 20 anos, vai ser melhor do que hoje? Pode ser melhor que hoje? Com certeza. Vamos trabalhar para isso, estamos trabalhando para isso, com certeza. Eu acredito que todos os dirigentes responsáveis pelo município também tenham esse objetivo. Quer dizer, com certeza, sempre um mundo melhor. Como é o nome dos netos? É a Isabela. Bernardo. O meu xará Cláudio, em homenagem porque nasceu no mesmo dia. Maravilha. E Miguel. O Miguel. Qual deles 4 toca bateria com o avô? Olha,
Todos eles. Estou contando intimidade do Todos Dr. eles, Cláudio todos Terazaka. eles. Ficam sentados lá na bateria, que eu não tenho mais tempo de brincar, né? E ficam lá fazendo barulho, entendeu? Estou eu contando intimidade. Além de tudo isso que o Dr. Cláudio faz, ele ainda tem uma bateria na casa dele e se diverte. Coitado da esposa dele, mas tudo bem. Doutor, as suas considerações finais? Bom, Nelson, eu é que tenho que agradecer essa oportunidade, né, do seu programa, porque aí divulgo o meu programa, né, Medicina e Saúde, né? Medicina e Saúde, toda semana estamos falando sobre esse assunto, né? E é mais uma oportunidade, né, que a gente tem de levar à população as informações necessárias, sempre fiéis, com credibilidade, que o Jornal Itaperá, a Rede Itaperá tem feito nesses 57 anos de atividade, né? E é um privilégio muito grande a gente fazer parte dessa equipe, né? E o privilégio de ser seu amigo também, de todos aqui dessa casa aqui, não é? Realmente é muito gostoso a convivência aqui, e é por isso que a gente sempre está aqui à disposição, porque aqui só sai notícias de credibilidade. Isso aí a gente faz questão de fazer parte e fomentar tudo que seja importante para a população e orientar e diminuir um pouquinho o nosso sofrimento e para ter um futuro melhor. Para a gente encerrar, compartilhe aí essa entrevista e se você assistiu até agora, deixa aí no comentário se você foi paciente do Dr. Cláudio Terazaka. A todos nós, muito obrigado, que Deus nos abençoe.